Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém, amados? Que o Senhor possa nos abençoar nesta hora e em todo o tempo, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor que está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 25. Olha essa palavra de reconhecimento desse personagem. Diz assim: e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amados, se você tem comunhão com a Bíblia, intimidade com a palavra, acredito que você já tem noção da onde veio essa palavra em relação ao personagem, amém? Aqui esse personagem que traz essa fala, esse reconhecimento do feito de Deus na vida dela, era Isabel, mulher de Zacarias. Ela não podia ter filhos e teve o privilégio ali, quando Zacarias esteve no seu trabalho no templo, de ter a visitação do anjo e o anjo falar que ela iria engravidar e que eles teriam um filho. E nessa condição aqui, Zacarias teve ali dúvida e ele ficou mudo, mas Isabel realmente viveu a promessa do Senhor, engravidou, onde veio ali a gestação de João Batista. Amém, amados? Mas assim como Deus fez na vida dela, porque em Israel, até hoje principalmente, é claro, é fato que na cultura dos antigos, dos ortodoxos, dos conservadores, judeus, a mulher que não engravida é vergonhoso para ele tê-la como esposo, é vergonhoso para ela não dar filhos ao seu esposo. E nessa época aqui era assim que acontecia. Então era uma situação muito difícil, ainda mais porque ele era sacerdote do templo, Ele era ali serviço do templo. Então ele era conhecido, ele não era um homem comum, não era um homem qualquer na sociedade, na comunidade. Ele era um homem que intercedia pelo povo junto a Deus ali no templo. Então, ou seja, a mulher dele não engravidar pela idade que eles já estavam, era uma situação muito vergonhosa. E a gente tem a lembrança aí de Sara, meus amados? Que Sara e Abraão, que não tiveram filhos por longos e longos anos, quase um século de vida, e não tinham filhos, mas Deus também prometeu e foi fiel em cumprir. Mas o que me chama a atenção nesse versículo, amado, presta atenção. A primeira coisa que ela reconhece é o agir de Deus, a obra de Deus na vida dela. Meus amados, ela passava por uma situação difícil, um momento difícil na vida, não ter filhos. E com certeza tinha outros problemas também. Como não é diferente na nossa vida, nós temos várias situações problemáticas a serem resolvidas. Em que momento nós paramos e vemos o agir de Deus e reconhecemos que é a obra do Senhor em já estar trabalhando nessa causa? Muitas vezes, amados, as pessoas querem que o problema surja hoje e agora já seja resolvido. E as coisas não acontecem dessa forma. E principalmente aqueles problemas que a própria pessoa causa por sua escolha, por suas determinações, por suas decisões. O que não era o caso aqui de Isabel. Não era. Então, ou seja, em um dado momento lá, ela viu a glória de Deus, o agir de Deus, ela reconheceu: isso é Deus. E sabe o que eu quero abrir esse parênteses muito sério para o nosso entendimento? É que nós sabemos que é Deus e muitas vezes as pessoas transferem a glória para outrem. Amados, essa é uma grande realidade. Isabel não colocou o que estava acontecendo com ela nas mãos de ninguém, a não ser do Deus, Criador dos céus e da terra, que havia prometido para ela.
e estava agindo na vida dela. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que o inimigo veio para roubar. Sabe por que muitas vezes as pessoas começam a viver, ou às vezes estejam até no gozo do cumprimento da promessa do Senhor e perde? Porque não deu glória a Deus. Porque não reconheceu que foi Deus. Quando a gente vai para o livro de Deuteronômio, Deus chama a atenção do povo de Israel em não se gloriar achando que foi a força do braço deles ou a capacidade deles que tivesse levado eles a conquistar a terra prometida e viver a prosperidade de Deus. Mas que eles reconhecessem Deus em tudo. E a Bíblia diz para mim e para você reconhecer Deus em todos os nossos caminhos para que sejamos prósperos. Eu não sei você como está agora, como está a sua vida agora, em meio a essa condição que eu trago. O que Deus já fez na sua vida que você não reconheceu? Sabe o que muito machuca o coração de Deus? Ingratidão. Quando nós somos ingratos a Deus, nós não o glorificamos, não o reconhecemos. E os seus feitos em nós, desvalorizamos. É onde que o inimigo vem e rouba. E muitas vezes, e quase sempre, 99,99%, quando isso acontece, o diabo vem e rouba, a pessoa se revolta contra Deus. E toda a culpa é dela e não é de Deus. Talvez você esteja vivendo isso, meu amado ou minha amada. Talvez você viveu e perdeu e hoje está aí, revoltado, revoltada, rebelde, porque você não consegue entender, mas como pode? Deus me deu e eu não tenho mais, o Deus me fez e eu não consigo viver isso mais. Mas é porque você não foi grato, não foi grata. Você não soube honrar e glorificar e reconhecer Deus em tudo na sua vida. E principalmente nessa situação que você está enfrentando. Há tempo de mudar? Sim. Você tem condição de ver mudança. Você tem condição de ver o reverter desse quadro. A Bíblia diz que Deus converte a maldição em bênção. E infelizmente foi essa a realidade da sua vida. Você viveu e ou esteja vivendo uma maldição na sua vida hoje, principalmente por não reconhecer que Deus é quem fez. A Bíblia diz para mim e para você que o homem nada pode se do alto não lhes for dado. O sol nasce para todos, amados, como a chuva cai na terra para todos. Deus tem ali a sua particularidade com seus filhos, mas ele também olha para a sua criação. E muitas vezes a criação está glorificando muito mais a Deus do que os próprios filhos de Deus. Gratidão. Então ela reconhece, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente. Talvez você esteja aí precisando do olhar favorável de Deus. Precisando viver Deus na sua vida. Deus olhando, agindo favoravelmente para você. Isabel reconheceu aqui que naquela hora o olhar de Deus estava favorável a ela. E você, eu, nós, estamos vivendo o olhar favorável de Deus ou não? Estamos agradando a Deus com a nossa conduta ou não? Amado, Deus não tem obrigação e compromisso com ninguém, principalmente quando não se tem compromisso com sua palavra. 1 Samuel 2,30, Deus honra quem honra, quem o despreza será desmerecido. Você está honrando o Senhor? Então Deus está olhando para você favoravelmente, ainda que você não esteja vendo, vivendo e reconhecendo, mas Ele está. Sabe por quê, amado? Porque a Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e faz com que Ele vire as suas costas para nós. Então, se você está lutando, perseverando em andar fiel ao Senhor, em santidade, separado, pode ter certeza, a face de Deus está voltada para você, e os olhos dele estão contemplando você favoravelmente. E vai acontecer aquilo que ele te prometeu. Só você, só nós, temos a condição de permitir que a nossa bênção seja retardada ou impedida pela nossa escolha, favorecendo o pecado, favorecendo o diabo. Então Deus não vai
agir no tempo determinado por Ele, no tempo já assim colocado por Ele, em fazer acontecer as coisas na nossa vida. Consegue entender isso, meus amados? A Isabel reconheceu que era Deus, ela reconheceu que o olhar de Deus era favorável para ela. E olha só, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ou seja, então agora Deus estava removendo a humilhação, a vergonha que ela sentia perante o povo. Talvez você está aí hoje se sentindo humilhado, humilhada, envergonhado ou envergonhada diante do seu povo, sua família, sua parentela, seus vizinhos, amigos, colegas. Talvez você esteja se sentindo assim. Mas, possivelmente, principalmente para você que me assiste, que me ouve nesta hora como cristão, não tem reconhecido Deus, não tem visto Deus e então você não vai viver o agir de Deus. As suas escolhas estão totalmente contrárias à vontade de Deus, o propósito de Deus, o caminho de Deus, mas você quer que Deus haja e Deus não está agindo. E você está se revoltando, se rebelando a cada instante, a cada tempo, e acha que Deus tem por obrigação te responder porque um dia você o reconheceu e porque um dia você entendeu que Ele é poderoso para fazer, que só Ele pode fazer, mas você quer viver relaxadamente, você quer viver de qualquer jeito, não tem nada a ver, não, isso não é problema, não, isso não é dessa forma. E continua conduzindo a sua vida na força do seu braço, onde o seu eu, o seu ego está sentado no trono da sua vida e não o Senhor Jesus. E você ainda acha que Deus tem por obrigação fazer. Ele não vai fazer. Deus não é obrigado a nada. Apesar que Ele também não fica devendo nada para ninguém. Mas consegue alguém tocar o coração de Deus, onde Deus retribui para não ficar devendo aqueles que realmente vivem os princípios, luta para viver os princípios da palavra do Senhor. Tudo na nossa vida, Deus vai olhar o nosso coração, meus amados. Imagina só, Sara e Abraão, praticamente com quase 100 anos de vida, vivendo a humilhação de não terem filhos, havia promessas, mas estavam vivendo uma vida que agradava a Deus. Abraão foi reconhecido como amigo de Deus. Aqui, Zacarias e Isabel viviam, e a Bíblia disse que eles eram irrepreensíveis. Não tinha nada que desabonasse eles, mas já estavam na velhice. Aos olhos do homem não tinha cabimento mais ela ter filho. Pela idade dela, no tempo hoje da nossa medicina, é claro que a medicina vai dar o aval assim, você não tem condição de ter filhos mais pela sua idade. É risco até de vida se você tentar. Mesmo que usem a inseminação. Então consegue entender, meus amados? Não é impossível para Deus. Deus tudo pode. Deus está fazendo, quer fazer mais ainda na nossa vida. Mas há momentos que às vezes a gente é ingrato. A gente não reconhece o Senhor em tudo em nossas vidas. E acha que Deus tem que fazer acontecer. Não é dessa forma. Mas com Isabel e Zacarias foram diferentes. Essa palavra foi Isabel. A Bíblia diz que ela disse. Ela falou, ela reconheceu. Zacarias não podia nem falar nada, porque ele estava mudo. O anjo decretou que ele ficaria mudo até que tudo se cumprisse, mas ela não. E é interessante que ele estava no templo, servindo a Deus, teve uma experiência sobrenatural e não acreditou quando o anjo falou. Porque ali dentro não tinha cabimento do diabo estar, não. Era Deus, era o anjo do Senhor representando o reino de Deus, o próprio Deus ali, e falando com Zacarias. Mas Isabel viveu, porque ela reconheceu. E ela viveu e cumpriu nela a promessa, porque ela creu. Às vezes você parou de crer no meio do caminho e deixou de viver também. Vamos pensar nessa mensagem e refletir a nossa vida e a nossa conduta perante ela. E mudar e pedir que o Espírito Santo nos capacite. Amém? Que Deus nos abençoe. Continue falando comigo e com você. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.